Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estou trazendo um esboço de pregação sobre o rei Saul, algumas lições e o perigo da desobediência desse rei que levou à sua ruína. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo que é exposto aqui dia de segunda, quarta e sexta. Então vamos lá. O texto base se encontra em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, que diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Esse contexto, ele estava dizendo a respeito, momentos antes de Samuel ungir a Saul como rei de Israel. Assim Samuel disse que o Espírito do Senhor se apoderaria de Saul e ele profetizaria. E ele seria mudado em outro homem. Então vamos à introdução. O rei Saul, ele tem a sua importância na Bíblia, porque ele se tornou o primeiro rei de Israel. Porque até aquele momento, Israel possuía um sistema teocrático de governo. Deus que era o rei supremo desde quando Israel saiu do Egito. Então, o líder da nação era o próprio Deus. Só que chega um momento em que os israelitas, eles pedem um rei. Antes do Senhor levantar a Saul como rei, tem a época que nós conhecemos também, que era a época dos juízes, em que Deus levantava homens e mulheres para livrar a Israel da opressão dos inimigos. Só que a partir desse momento, Israel, eles pedem um rei para Samuel. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse que aquele povo não estava rejeitando a Samuel, mas eles estavam rejeitando o reinado do Senhor. Eles queriam ser como as outras nações que tinham um rei. Então, o próprio povo de Israel rejeita o domínio de Deus, a liderança de Deus sobre a nação. Então, o reinado de Saul vem desse contexto do povo pedindo o rei, e o próprio Deus mostra para Samuel que Saul seria esse rei. Então Saul, ele foi um rei escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Ele começa bem em sua caminhada, o Espírito de Deus se apodera dele, só que ele terminou mal porque ele começou a desobedecer os caminhos do Senhor. E antes do governo de Saul, o profeta Samuel, naquele contexto, naquela época, ele era o líder religioso de Israel. Assim, quando Saul é ordenado a rei, ele começa a governar a nação. Então vamos à primeira lição. Nós vemos através da vida de Saul que foi uma vida marcada, infelizmente, pela desobediência ao Senhor. Deus havia escolhido a ele para reinar sobre o povo de Israel, só que as suas constantes desobediências e falta de arrependimento levou Saul à ruína. Ele desobedecia às ordens diretas de Deus e assim ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. Então, essa primeira lição nós podemos aprender com o exemplo de Saul. Assim como ele tem um chamado para cada um de nós, só que a desobediência ao Senhor pode nos levar à ruína, pode nos levar à perca da sensibilidade espiritual, porque chegou num ponto em que Saul ele estava ignorando aquilo que o Senhor dizia. Em 1 Samuel 15, 22, vai nos deixar um exemplo bem claro. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Esse contexto em que o profeta Samuel ele chama a atenção de Saul era naquele momento em que Deus ordenou a destruição dos amalequitas, seus animais e tudo que eles tinham, inclusive o seu rei. E Saul, ele apenas obedece parte da palavra de Deus, porque ele deixa vivo Amaleque e deixa vivo os melhores dos bois, das ovelhas. Então ele desagrada a Deus, ele foi desaprovado por Deus pela sua constante desobediência, porque a ordem de Deus era uma só: destruir Amaleque e tudo quanto havia. Não era para tomar despojo daquelas coisas. Mas Saul, ele não cumpre totalmente a ordem do Senhor. E assim Samuel repreende a Saul.
Porque aqui Samuel estava dizendo que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então aqui ele estava mostrando para Saul que o que importa diante de Deus é melhor obedecer, é melhor ouvir a voz do Senhor do que oferecer os sacrifícios. E a segunda lição é que Saul, por muitas vezes, ele teve falta de confiança no Senhor. Ele por várias vezes deixou de confiar no Senhor e seguia os seus próprios desejos. Muitas vezes ele preferia agir com os seus próprios meios. A Bíblia nos diz que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Então, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe a melhor forma de agir. E, infelizmente, Saul não entendia isso. E aqui nós vamos ver um exemplo claro ali. Em 1 Samuel 13:13 diz: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Esse contexto em que mais uma vez o profeta Samuel repreende a Saul era no contexto em que ele tinha que aguardar Samuel para oferecer os sacrifícios. Quando Samuel não chega no tempo determinado, o próprio Saul oferece sacrifícios, coisa que não era para ele fazer. Então, ele toma o lugar de Samuel ao apresentar os sacrifícios. E ali ele é mais uma vez desaprovado por Deus, por conta da sua desobediência. Então, Saul, ele agia através de seus próprios meios. Ele desobedecia a palavra do Senhor. Ele não media as consequências dos seus atos. E assim ele foi sendo rejeitado. Para continuar governando a Israel. Temos um Deus que sabe trabalhar da melhor forma possível. Temos um Deus que nos direciona da melhor e da maior forma possível. Então, que esse exemplo de Saul fique para nós, de nós não agir com os nossos próprios meios, porque isso desagrada ao Senhor. E a terceira lição é que nós podemos ver que Saul ele tinha uma falta de arrependimento. Ele não se arrependia verdadeiramente, porque nós vemos constantes formas de desobediência que ele fazia. Ele estava mais preocupado em ser honrado diante dos homens do que diante de Deus. E aqui nós vamos ver um versículo que vai provar isso. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Em 1 Samuel 15:30. Esse contexto é o mesmo contexto da destruição de Amaleque, em que quando o profeta Samuel vai repreender a Saul, ele não reconhece de primeiro o seu erro, mas ele diz que ele fez sim o que a palavra do Senhor dizia. Mas a Bíblia nos mostra que ele não cumpriu a ordem de Deus por completo. Deus tinha pedido para destruir tudo, e ele poupou a vida de Amaleque e poupou os melhores das ovelhas e dos bois. E quando Samuel confronta, Samuel continua confrontando ele, Samuel diz que Deus o rejeitou para o reinado, aí que ele diz que ele pecou. Se você pegar para meditar nesse capítulo todo, ele pede perdão ao profeta Samuel. Só que ele não pede perdão a Deus. E olha a motivação quando ele pede para que Samuel voltasse com ele. A motivação dele era ser honrado diante dos homens, porque Samuel não queria voltar com Saul, porque ele tinha desobedecido a Deus. E ele diz: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Então, para Saul, importava mais ele ser aprovado pelo povo do que ser aprovado por Deus. E nas nossas vidas não pode ser dessa forma. O nosso caráter, as nossas motivações, tudo o que fazemos nas nossas vidas tem que ser primeiro aprovado por Deus, porque a nossa prioridade é servir ao Senhor com verdade e com obediência diante da sua palavra. E para concluir, nós podemos ver que Saul foi chamado por Deus para reinar. No entanto, ele não permaneceu nos caminhos do Senhor. Antes ele desobedeceu a Deus e não se arrependeu, sendo grande a sua ruína. Nós podemos ver que Saul ele prova da manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo se apodera dele, mas a sua jornada de desobediência, a sua jornada de insensibilidade espiritual
ao não ouvir a voz do Senhor, levou Saul à ruína. Tanto que nós podemos ver que ao fim da sua vida, Saul se suicida. Ele vai consultar também, antes de sua morte, uma feiticeira. Então, depois que Deus desaprova suas ações, Saul continua perseverando nos seus maus caminhos. Davi, quando peca, ele reconhece. Quando Natã vai o confrontar, ele reconhece o pecado. E nós vemos ali em Salmo 51, ele fazendo uma oração de arrependimento a Deus, pelo que ele tinha pecado diante do Senhor. E aqui nós vemos a diferença entre Davi e Saul. Davi verdadeiramente se arrependeu, e Saul estava preocupado em ser honrado diante dos homens. Que possamos aprender com o posicionamento de Saul, que desobedecer à voz de Deus nos leva à ruína. Que desobedecer à voz de Deus nos leva a caminhos de morte. Então, que nós possamos continuar perseverando em ouvir a voz do Senhor, os seus mandamentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão de esboço de pregação, deixa aqui nos comentários que iremos providenciar. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.